Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia Sagrada em Mateus 28. Talvez tenha alguém do seu lado que não tenha a Bíblia, então compartilhe e abençoe o seu vizinho. Mateus capítulo 28, os versículos 1 a 10. Queremos falar esta manhã sobre a ressurreição de Cristo. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o lugar onde jazia. E ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que vô-lo tenho dito. E partindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia, ali me verão. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Meus irmãos e minhas irmãs, a ressurreição de Jesus Cristo é a razão de estarmos reunidos aqui hoje. A ressurreição de Jesus Cristo é a razão de estarmos reunidos sempre. A ressurreição de Jesus torna a fé cristã histórica. O cristianismo não está baseado numa filosofia ou numa crença, e nem mesmo numa sequência de ensinos. O cristianismo está baseado sobre um fato histórico, um acontecimento real. Jesus ressuscitou. Isso também torna o cristianismo, a nossa fé, diferente de toda e qualquer religião. Podemos visitar o túmulo dos fundadores de todos os credos da humanidade, mas não podemos visitar o túmulo de Jesus porque ele está vazio. Isso torna também a fé cristã poderosa. Tentaram calá-la, exterminá-la, persegui-la, adulá-la. Tem feito isso de norte a sul, de leste a oeste, neste grande planeta já por 2000 anos. Entretanto, a igreja segue e a mensagem prevalece e o evangelho triunfa porque Jesus ressuscitou. Mas como foi que Jesus ressuscitou? O texto sagrado nos diz que ia terminando o sábado, iniciando o domingo, quando a terra estremeceu. Aliás, a palavra tremer aparece 2 vezes no texto. Primeiro tremeu a terra, depois tremeram os guardas. Porque o Senhor enviou um grande terremoto e também o seu anjo, e a pedra que vedava o acesso ao corpo de Jesus no sepulcro foi removida. O anjo disse às mulheres: não temais vós. E a palavrinha-chave aqui é a palavrinha vós. O anjo estava dizendo às mulheres que foram até o sepulcro: vocês não precisam ter medo, eles precisam. Os guardas estavam tremendo, apavorados. Eles que tinham as armas, as espadas, as lanças, eles que detinham o poder, eles que representavam ali naquela cena a força dos homens, tinham motivo para tremer, porque eram incrédulos, não haviam entregado o coração a Jesus Cristo. Mas as mulheres, que tantas vezes, e naquela ocasião também, eram símbolo da fragilidade, da exposição do que há de belo e terno,
As durezas e injustiças deste mundo, elas não precisavam temer, porque Jesus havia ressuscitado e nele elas haviam colocado a sua esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus ressuscitou, uma grande pedra foi removida. Mas a pedra não foi removida para que Jesus saísse. A pedra foi removida para que as mulheres entrassem e pudessem ver, porque Jesus já não estava ali. Tomadas de alegria, elas correram a anunciar o fato aos discípulos. Então Jesus lhes veio ao encontro, versículo 9, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aqui nós podemos ver a doutrina da dupla natureza de Jesus Cristo, perfeitamente homem e perfeitamente Deus. As mulheres abraçaram os seus pés porque Jesus é homem, é Deus que se fez carne. Não é um fantasma, não era um espírito presente ali, era o Jesus ressuscitado dentre os mortos. E por isso as mulheres puderam abraçar os seus pés, mas a Bíblia também diz que as mulheres o adoraram. E Jesus recebeu a adoração, porque não é apenas um homem, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Jesus disse aquilo que o anjo há pouco havia dito: falem para os meus irmãos que nós vamos nos encontrar na Galileia. Galileia era um cenário de tantas histórias, era o lugar de tantas doces recordações. A casa de Pedro, a casa de João, a casa de Tiago. Na Galileia, Jesus havia repreendido a tempestade, caminhado sobre o mar, multiplicado os pães e os peixes. A maior parte dos seus milagres, a maior parte dos seus ensinos, na Galileia, Jesus havia pregado o sermão da montanha. Quantas doces recordações Jesus e os apóstolos tinham da Galileia. Era como se ele dissesse às mulheres: falem para os meus irmãos que a gente se vê em casa. E Jesus então chama os discípulos de irmãos, em uma demonstração de familiaridade e de amor. A gente se vê em casa. Assim foi a ressurreição de Jesus. E que lições preciosas ela nos ensina. Igreja do Senhor, pelo menos 3 lições. A primeira é que nós devemos acreditar na palavra de Jesus. Quando aquele anjo comunicou às mulheres que Jesus havia ressuscitado, no versículo 6, a Bíblia está aberta diante dos seus olhos, o anjo falou: não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou, como havia falado. Irmãos, folheemos as páginas anteriores da Bíblia e nós vamos ver quantas vezes Jesus havia falado que ia ressuscitar. Quantas vezes? Quantas vezes ele havia dito aos discípulos: o Filho do Homem vai até Jerusalém, ali ele será condenado, será crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Quantas vezes Jesus havia dito isso? Mas ninguém havia acreditado. Nem as mulheres. Elas não estavam indo ao sepulcro para testemunhar a ressurreição de Cristo. Elas estavam indo ao sepulcro para embalsamar um cadáver. Quanta tristeza entre aquela sexta-feira da paixão e aquele domingo de Páscoa, tanta angústia, tanta dor, simplesmente porque elas não haviam acreditado no que Jesus tinha dito. Jesus tinha dito: eu vou ressuscitar, e ressuscitou. Jesus disse: estarei convosco todos os dias, e ele está. Jesus disse: voltarei e vos levarei para mim, e ele voltará. Queridos, queridas, se há uma coisa importante nessa vida, é acreditar no que Jesus falou, e sobre essa convicção construir a nossa vida, a nossa jornada.
a nossa esperança. Há uma segunda lição preciosa que nós podemos extrair desse texto. Há uma segunda verdade que salta aos nossos olhos. Devemos lembrar da vitória de Jesus. Sim, ele caminhou pela via dolorosa, é verdade, mas não ficou lá. Sim, ele foi pregado numa cruz no alto do Monte Calvário, é verdade, mas ele não ficou lá. Jesus ressuscitou, Jesus é vitorioso, Jesus é vencedor. O anjo, voltando ao versículo 5, disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Olha que coisa interessante, queridos. Quem era o Jesus que as mulheres buscavam? O Jesus que tinha sido crucificado. Elas não estavam buscando o Jesus que tinha ressuscitado. Que Jesus você está buscando? Para que Jesus você olha? Ah, Deus já tinha virado essa página. É verdade. Jesus tinha sido crucificado. Ah, mas isso foi lá na sexta-feira. Deus já tinha virado a página. Deus já tinha seguido com a história. Mas aquelas mulheres ainda estavam lá na página que Deus já tinha virado. Tem algumas pessoas que ainda estão na página atrasada da história. Tem algumas pessoas que ainda olham para Jesus, o Jesus fragilizado pelos açoites, pelas zombarias ao longo do caminho, pelo peso da cruz, pela dor dos pregos. Este Jesus é real. Mas nós não buscamos este Jesus, porque a página da história foi virada e ele ressuscitou. É como diz o belo hino: não creio, num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Meu amado, minha amada, que Jesus você está buscando? Que Jesus você tem buscado? Para que Jesus você tem olhado? Para o que foi crucificado ou para o que já ressuscitou? Uma terceira e última mensagem de Deus para as nossas vidas nesta manhã de Páscoa, que vem desde a Escritura até o nosso coração. Devemos fazer a vontade de Jesus. Há um detalhe muito significativo nessa história. As mulheres não encontraram Jesus quando o buscaram. Não é? O anjo até disse: eu sei quem vocês estão buscando, mas quem vocês estão buscando não está aqui. Porque vocês buscam entre os mortos aquele que vive, já ressuscitou. Eu sei que vocês estão buscando. Elas buscaram, irmãos. Elas buscaram. Mas elas não encontraram Jesus quando elas buscaram Jesus. Isso é interessante. Elas encontraram Jesus quando elas obedeceram Jesus. O anjo disse: vão anunciar aos discípulos. E elas foram. A Bíblia diz que elas foram com pressa. A Bíblia diz que elas foram uma mistura de temor e alegria, mas elas foram correndo a anunciar aos discípulos. E aí, glória a Deus, e aí, quando elas foram, quando elas correram, quando elas obedeceram, elas não precisaram procurar Jesus, Jesus procurou por elas. Veio ao encontro delas e disse: paz seja convosco. Eu quero destacar este pedacinho da história porque eu conheço muitas pessoas que pensam, algumas têm me dito: pastor, eu não consigo encontrar Jesus. Ter uma experiência com Jesus, sentir esse Jesus que vocês falam, o Jesus da minha avó, do meu avô, o Jesus do meu amigo, do meu colega, eu vejo que para ele é real, e eu procuro, eu busco, mas eu não encontro. Há muitas pessoas que desejam ter esta experiência marcante com Cristo, e eu lhe digo: você não vai encontrar Jesus procurando, você vai encontrar Jesus obedecendo. A hora que você fizer o que Ele mandou você fazer, você nem vai ter que procurar por Ele,
Ele encontrará você. Ele virá ao seu encontro, abençoará a sua vida. Fé não tem a ver com o que a gente sente. Fé tem a ver com o que a gente faz. E quando a gente obedece, quando a gente faz o certo, quando a gente crê, então o reino de Deus vem a nós. E o rei também. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele aplique a sua santa palavra ao nosso coração e à nossa vida. Cristo já ressuscitou. Aleluia! Vivamos todos os dias à luz dessa verdade. O crente tem que viver à sombra da cruz e à luz da ressurreição. É assim que a gente dá cada passo nessa longa estrada que nos leva ao céu. À sombra da cruz e à luz dessa gloriosa realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Eu gostaria de encerrar lendo para você um texto. Esse texto é de uma pastoral do nosso boletim, no dia 21 de abril de 2019. Então faça as contas, e eu vou ler, e em seguida nós vamos cantar. Os fiéis da Igreja Ortodoxa, um dos ramos do cristianismo, conservam uma prática que remonta a muitos séculos. No domingo de Páscoa, as pessoas não se cumprimentam dizendo bom dia. Nessa ocasião, quando dois cristãos se encontram, o primeiro fala, Jesus ressuscitou, e o segundo responde, verdadeiramente ressuscitou. Durante quase todo o século XX, a Rússia, um país cuja maioria da população professa a fé ortodoxa, esteve sob o domínio do comunismo. Cristãos foram presos, templos foram destruídos e a perseguição foi severa. Durante esse tempo, o ateísmo foi promovido pelo governo, que desejava levar as pessoas a deixarem de acreditar em Deus. Em certa ocasião, todos os moradores de uma pequena vila foram obrigados a comparecer a um ginásio. Ali, um enviado do governo passou horas falando contra a fé cristã e defendendo o ateísmo. Todos ouviram em silêncio. No final do discurso, acreditando na força dos seus argumentos, o orador perguntou, alguém tem algo a dizer? Um jovem sacerdote pediu a palavra. Contrariado, o enviado do governo falou, está bem, eu lhe dou 2 minutos. Só vou precisar de 2 segundos, respondeu o rapaz. Em seguida, o moço subiu ao palco, virou-se para a multidão e olhou no rosto de seus vizinhos e vizinhas. E então disse, Jesus ressuscitou! Imediatamente todos se colocaram de pé e emocionados gritaram o mais alto que puderam, verdadeiramente ressuscitou! Ao longo de 2000 anos, muitos governos e filosofias se levantaram, tentando desacreditar o cristianismo ou destruir os seus seguidores. Porém, todos foram derrotados, porque se depararam com o poder daquele que morreu e ressuscitou pela salvação dos pecadores. Essa é a convicção que nos move e nos mantém firmes. Jesus ressuscitou. Aleluia.